Olá, meus queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria que nós estamos aqui com vocês, trazendo essas reflexões cotidianas deste livro, Ajuda-te, o Céu te ajudará, uma psicografia de Carlos Bacelli pelo nosso querido Espírito Irmão José, trazendo conceitos diários para que nós possamos nos trabalhar e nos melhorar um pouquinho no nosso dia a dia. A lição de hoje é 28, a lição 28, suor e tempo. A tua mudança acarretará mudanças à tua volta. Eis a tua maneira de mudar o mundo. Na construção do reino divino sobre a terra, não precisas preocupar-te em fazer mais do que isto. Não há discurso mais convincente que o do exemplo. Todavia, não esperes por resultados imediatos. Tudo quanto se improvisa, de improviso, desaparece. Orquídeas existem que levam anos para florirem. O rio não atinge o mar sem percorrer longa trajetória. Toda conquista, especialmente no campo do espírito, demanda suor e tempo. Não te esqueças, porém, de que este suor no tempo deve ser vertido por ti e não por outrem. Meus queridos, suor e tempo, uma continuidade até um pouco do que falávamos sobre o egoísmo. Nos fala aqui do nosso exemplo e de que a nossa parte, o que nós fazemos, transforma sim o mundo. Só que o irmão José nos diz assim: olha, não vai ser tão rápido assim. Mas o importante aqui é que nós tenhamos essa consciência de que a nossa mudança, ela muda o mundo. Pode demorar, mas o que nós façamos de bem é aquela plantinha que nós plantamos, é aquela sementinha que a gente colocou e ela pode demorar a frutificar. A gente pode lembrar da tâmara, que demora mais de 100 anos para que uma árvore fique robusta. E, ao mesmo tempo, um pé de alface que nutre a fome, que tem suas características biológicas e nutricionais importantes para o ser humano e para alguns animais, ela demora poucos dias para estar robusta. Então, façamos o bem. Vertamos esse suor por nós, em primeiro lugar, mas pelo próximo também, porque à medida em que a gente faz, a gente acarreta esses exemplos para o nosso próximo. Coisas simples, vejamos que coisas simples no nosso dia a dia acarretam mudanças positivas e negativas, dependendo desse nosso exemplo, porque o exemplo arrasta muito mais do que as palavras. Então vamos dar um exemplo simples. Se nós estamos num grupo de ESD, por exemplo, e nós, no início ali, nós chegamos na hora, mas de repente eu, Cláudia, que frequenta esse grupo, começo a chegar atrasada. Chego 2 minutos atrasada, o instrutor nunca fala nada. Chego 5 minutos atrasado, o instrutor nunca fala. Chego 10 minutos atrasado. 15, o instrutor nunca fala nada. Não adverte, porque estamos, num ambiente espírita, de voluntários. Daqui a pouco, esse meu mau exemplo de chegar atrasada, não por chegar atrasada, mas por perder conteúdos importantes sobre o estudo e atrapalhar o ambiente espiritual, atrapalhar a concentração de quem está ali, seja do professor, seja do aluno. Daqui a pouco alguém começa a perceber e começa instantaneamente a fazer exatamente aquilo que eu estou fazendo. Existem explicações espirituais e psicológicas para isso, mas existe também uma explicação científica que não vou me ater aqui, mas baseada nos neurônios espelho, que faz com que o ser humano, e isso é uma característica que a gente traz inclusive aí da evolução física, vinda aí dos animais, e a pessoa vê o outro e se espelha mesmo sem querer, mesmo sem se aperceber. Então, quando nós estamos em grupo, muitas vezes a gente vê as pessoas agindo de forma similar
e nem estão se apercebendo. E irmão José nos chama essa atenção: olha, o seu exemplo contamina os outros. Então, se o meu exemplo negativo contamina, o meu exemplo positivo também irá contaminar. Só que pode demorar mais tempo, porque o bem ele é mais custoso, ele é mais trabalhoso. As pessoas têm que fazer uma certa reforma íntima para conseguir seguir aquele exemplo diferente do mal, porque o mal é mais fácil, é a porta larga. Já estamos nesse momento evolutivo ainda de que o mal para nós é muito mais fácil de fazer do que eventualmente um bem que requer um esforço maior, até em termos espirituais, até em termos de energias que nos rodeiam. E irmão José nos diz: não se engane, o seu exemplo contamina. Agora, pode demorar tempo, o seu suor vai contaminar positivamente no bem, se seu suor for referente a práticas positivas no bem, vai sim contaminar positivamente, mas às vezes vai demorar um pouco mais. Mas então não esperemos esse reflexo imediato. Então, às vezes, dentro de casa, a gente tem um esforço e pensa, poxa, mas eu me esforço tanto, eu faço tanto e não adianta de nada, e as pessoas não não colaboram, pode ter certeza que isso vai se refletir positivamente. Às vezes, uma dona de casa que se esmera na culinária ou se esmera na limpeza da casa e vê aquele filho, aquela filha relapso com a higiene da casa, às vezes passam-se anos e anos e lá quando aquele filho e aquela filha estão lá no seu lar, eles estão trazendo aqueles exemplos positivos da higiene dentro do lar. E é assim que a vida funciona, mas não esperemos esse retorno. Façamos o bem pelo bem, tendo essa consciência de que ele irá se propagar, de que esse bem irá crescer como alguém nos exemplificou também. Como vimos às vezes, se não foi dentro do nosso próprio lar, mas esses grandes exemplos da humanidade que nos servem como guias para a prática positiva do bem. Pensemos nisso. Lembremos que o nosso esforço, ele frutificará mais dia ou menos dia. Por isso, sempre vale a pena fazer e plantar o bem por meio dos nossos exemplos. Pense nisso e comece agora o bem onde quer que você esteja. E é isso, meus queridos. Até a próxima.